de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Mais uma data super importante onde a gente pode debater e promover ações que combatam o racismo e o preconceito no Brasil. Apesar da gente já ter evoluído bastante, infelizmente a gente ainda tem esse tipo de situação de preconceito, de racismo ainda bem frequente aqui no nosso país. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a Gazeta.net convidou a professora e pesquisadora Andressa Queiroz. Seja bem-vinda ao nosso site, a Gazeta.net. Obrigada. Andressa, eu acho que para começar a falar sobre esse assunto, o Dia Nacional da Consciência Negra, a gente precisa situar os nossos internautas. Esse dia é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, não é isso? O maior líder quilombola do nosso Brasil, quando ainda vivíamos no tempo colonial, e ele também é um símbolo de resistência à escravidão, né? Você pode comentar um pouquinho sobre a origem dessa data? Sim. Então, o Dia da Consciência Negra, ela surge justamente quando é criado, né, a Lei 10.639/2003, que altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E lá no artigo que foi alterado, diz que, além da inserção da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, também tem essa inserção em uma data comemorativa que é o dia 20 de novembro. Anteriormente, era muito comum a gente nas escolas comemorarmos o 13 de maio, que é a data de abolição da escravatura. Só que o movimento negro brasileiro como um todo, ele pede para romper com essa lembrança da princesa Isabel assinando essa data, porque apesar da Lei Áurea ter sido assinada, isso não significou uma total liberdade para os escravizados naquele período. Então o movimento negro, ele pede essa mudança para lembrar justamente o que você falou, desse processo de resistência das pessoas negras, desde a diáspora africana até cotidianamente. Então, o 20 de novembro é para tentar positivar ainda mais esse processo de resistência da população negra brasileira. Andressa, tudo isso aconteceu em séculos passados, a escravidão. Hoje já estamos no século XXI, ano 2021. E situações de preconceito ainda acontecem? Sim, infelizmente sim. A gente não pode esquecer que foram mais de 350 anos de escravização desses povos negros. Então a gente não pode achar que de uma hora para outra, com a assinatura de uma lei, todo esse processo de colonização com a escravização desses povos é esquecido de um dia para a noite, né? Não é só uma assinatura, não vai modificar todo esse histórico, né? E essa cultura de como é que eu posso falar? Todo esse histórico de menosprezo com a população negra, com a utilização dessa mão de obra escravizada. Muitas pessoas acham que o racismo não existe no Brasil, mas eu não me vejo como uma pessoa que tem respaldo para falar isso, porque eu prefiro perguntar a um negro se ele sofreu racismo, se ele sofreu preconceito. E ele me dizendo que sim, é óbvio que eu vou acreditar, porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para saber se existe ou não situações assim. Infelizmente está presente em vários setores, independente da classe. A gente vê uma partida de futebol, torcedores xingando alguns jogadores, chamando de macaco, fazendo gestos, querendo dizer que a pessoa é similar a um macaco, coisas assim. Então é bem complicado de, em pleno século XXI, a gente saber que tem pessoas ainda com pensamento tão pequeno e criminoso, né? Porque racismo e injúria racial são crimes, né? Sim, foi o STF que parou, né, o crime de racismo e de injúria racial. Antes as pessoas costumavam... Aquelas pessoas que estão no poder, que também às vezes não compreendem essa questão racial, né, no Brasil, elas costumavam utilizar o termo injúria racial para delimitar, para enquadrar um caso como injúria racial, para não enquadrar como racismo, já que o racismo é inafiançável. Então fazia essa jogadinha, né? Mas agora eles foram equiparados e os dois são inafiançáveis. E como eu falei,
a gente está falando cotidianamente de racismo estrutural. Quando costuma chegar o novembro, a gente sempre continua falando, mas como eu pesquiso isso desde 2016, eu posso até dizer que sou uma pesquisadora da temática bem recente, desde 2016, então o ano todo eu costumo perceber racismo. E quando você fala que você pergunta para as pessoas negras se elas sofreram racismo ou não, às vezes as pessoas negras nem sabem o que é racismo para poder dizer, não, eu sofri. Às vezes ela acha que era só porque eu estava mal arrumada, era porque eu estava no lugar errado, na hora errada, mas como ela não sabe que é racismo, ela não vai saber identificar. E isso é porque nas nossas escolas a gente não costuma falar tanto quanto devia sobre a temática. Até mesmo quando a gente chega à universidade, né, na graduação, no ensino superior, é uma temática que é muitas vezes deixada de lado para os cursos de humanas e não para as outras áreas. Só que a gente tem que perceber que o racismo está em todos os setores da sociedade. Sim. Lá no atendimento na UPA, em que um médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro atende uma pessoa negra, até na escola. Então ela está em todos os setores da sociedade. E justamente por causa desse longo percurso de construção e reprodução do racismo na sociedade. E eu acho que a gente não deve ficar calado quando a gente presencia esse tipo de comportamento, e também devemos agir no sentido de evitar e ensinar nossos filhos, quem está ao nosso redor, que as coisas não podem ser assim. Porque quando vaza uma situação na mídia, por exemplo, um caso de racismo, de preconceito, e alguém filmou e vazou nas redes sociais, eu percebo que gera muita comoção, muitos comentários, muitas pessoas que ficam indignadas, mas eu acho que a gente não tem que ficar só na internet, né? A gente deve trazer isso para o nosso dia a dia, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente trata as outras pessoas. A gente tem que, para conseguir mudar, porque hoje a gente ainda não mudou completamente, mas para conseguir mudar para o futuro, a gente precisa começar pra já, né? E nas nossas pequenas ações do dia a dia. Quando você falou novamente sobre perguntar a uma pessoa negra, que você prefere perguntar para uma pessoa negra, a gente tem que pensar também que a questão racial, a questão do racismo, ela não é papel somente da pessoa negra de falar sobre o assunto. A pessoa branca que vive na sociedade brasileira, e ela também deve falar sobre o assunto. Normalmente, quando quando eu falo o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, quando nós vamos dar formações para professores, para estudantes do ensino superior, da educação básica, surge a falácia de que agora tudo é racismo. Antigamente não existia essa coisa. Hoje tudo é preconceito e racismo. Só que a gente tem que lembrar que a gente está tendo mais acesso a informações. As pessoas negras, elas estão tendo mais destaque na sociedade por causa do seu ingresso em lugares de poder. Então, como a gente tem mais acesso à informação, a gente sabe o que é racismo, a gente não se cala mais. E aí a gente vai denunciar realmente essas ações. Não é que antes não existia o racismo, é que antes era pouco abordado a questão do racismo. E a gente só fala muito agora justamente por causa de todo o processo do movimento negro brasileiro para poder efetivar ações como a Lei 10.639 na educação básica. Mas infelizmente, Andressa, a gente ainda percebe que os negros não ocupam muitos lugares de destaque, né? Por exemplo, na política. Hoje aqui no Acre a gente tem, Não, a gente não tem, no governo não, óbvio. E também na Câmara dos Vereadores em Rio Branco, a gente não tem nenhuma mulher negra, ao que me lembre. Pra mulher negra ainda é mais difícil as coisas, né? Então tá numa desigualdade assim imensa ainda precisa muito tempo pra gente conseguir igualar as coisas. Foram mais de 350 anos de escravização. Foi praticamente um dia desses, né? A gente tem 2 gerações depois da Lei Áurea. E realmente, quando a gente vai falar de representação e representatividade da população negra na política, que é muito importante, mas também em outros setores, como lugares decisivos de poder, a gente percebe que nós somos subrepresentados.
A população negra brasileira, ela é formada por pretos e pardos. Nós somos mais da maioria da população brasileira. Entretanto, em lugares decisivos de poder, em que nós poderíamos estar melhorando a questão racial no Brasil, nós somos subrepresentados. Quando a gente fala aqui da questão de Acre também, o Acre ele é formado, mais de 70% da população acreana é negra, mas a gente não tem pessoas negras em lugares decisivos de poder. E como que a gente pode ter política justa para as pessoas negras se a gente não tem pessoas negras opinando, criando lei, criando projetos de lei? Isso é muito complicado, né? Eu acredito, né, desses meus anos pesquisando, que daí tá a importância da lei de cotas para o ingresso no ensino superior. A gente que está na universidade, a gente percebe o quanto a nossa universidade ainda é um espaço ocupado naqueles cursos em que são mais concorridos, né, como medicina, direito e as engenharias. A gente costuma perceber que pessoas negras, apesar da existência da cotas, ainda são muito poucas. Então, acredito que a lei de cotas no ingresso no ensino superior, mas também nos concursos públicos, são muito importantes para que a gente possa mudar esse panorama. Agora a gente está com a questão das comissões de heteroidentificação, porque apesar da existência das cotas, a gente pode perceber que tem pessoas brancas que usam de maneira indevida esse cadastro de reserva para essas pessoas. Então a gente também precisa efetivar as comissões de heteroidentificação no acesso ao ensino superior e nos concursos públicos, para que essas vagas sejam destinadas para quem elas historicamente são construídas. Você já sofreu alguma situação de preconceito? Quando eu lembro a minha infância, eu consigo perceber muito mais do que agora. Eu acho que a escola, principalmente, é um espaço muito... A escola é um espaço muito agressivo com a população negra. Eu sempre era tratada como uma menina negra, apesar de ter o cabelo liso, né? Uma menina negra pobre, né, por ser de escola pública, e que não era extremamente valorizada ou, como posso dizer, eu não era o foco dos professores, porque eu seria só mais uma criança a passar por lá. Então, eles não costumavam me dar mais atenção. Na verdade, as crianças negras, as pesquisas mostram que as crianças negras, elas recebem muito menos atenção dos professores durante a escola. Então, a gente também percebe quando a gente vai ao shopping, ainda mais eu que não gosto muito de me arrumar. Então, quando a gente vai mal arrumada para o shopping também, aí é pior. Quando a gente vai em espaços que são dominados pelo privilégio da branquitude, né? Então, a gente consegue perceber muito mais forte a questão do racismo. E também quando eu lembro do meu pai. Como meu pai, um homem negro, sofreu bastante para poder chegar onde chegou. E Andressa, você já ouviu falar pelas redes sociais em racismo reverso? Tipo assim, se o nosso internauta ainda não ouviu falar. É um racismo onde a vítima não são os negros, onde a vítima são os brancos. Você já ouviu falar nisso? O que você tem a dizer sobre isso? Falar. Existe ou não existe? Não existe, isso é uma falácia, né? Para ter um racismo reverso, para as pessoas brancas poderem sofrer de racismo, elas têm que ter sofrido no mínimo 350 anos de opressão e 350 anos de escravidão, ter sofrido todo esse processo de exploração de uma mão de obra e ter sido, né, tratado como um objeto para exploração de um determinado grupo. Então, ele teria que ter feito essa situação toda para poder criar, assim, um racismo reverso. O que as pessoas brancas podem sofrer é bullying. As pessoas costumam confundir muito racismo com bullying, já que, porque é na escola, então não é racismo, é bullying. Não, quando é direcionada para as características negras, como tipo de cabelo, cor da pele, nariz,
crenças religiosas de matrizes africanas e afro-brasileiras é racismo. Quando é direcionado para a pele branca, para a questão da cor branca, é bullying. Entendi. Eu acho que independente da cor, somos pessoas, somos seres humanos e todos temos o mesmo valor. Portanto, o respeito é fundamental. Eu sou a favor do amor ao próximo, mas independente de religião, o respeito é fundamental para a gente viver em sociedade e viver bem, né? Isso. A gente deveria realmente viver uma sociedade justa, né? Mas para isso, para a gente poder viver uma sociedade justa que sofreu todo esse percurso histórico, não tem como dizer que no momento nós todos somos iguais. Nós deveríamos ser tratados, né? Assim diz a nossa Constituição. Exatamente. Muito lindamente, né? A gente devia ser tratado de maneira igualitária no acesso a direitos, mas infelizmente não é assim. Então é papel de cada um promover a igualdade, já que a gente não está conseguindo de um todo, mas cada um fazendo o seu papel, a gente chega muito mais longe. Isso. Vanessa, querida, muito... Andressa. Deixa eu fazer essa parte. Tá. Andressa, querida, muito obrigada pela sua participação na Gazeta.net. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E fiquem ligados para não perder nenhuma entrevista, hein?